Olá! Para darmos continuidade ao estudo da comunicação dos atos processuais no processo do conhecimento rito comum ordinário, hoje vamos conversar sobre a citação por edital. De cara, é preciso lembrar que a citação por edital é mais uma forma de citação ficta. Por quê? Porque ela é presumida. Ok, mas por que mais uma forma? Ora, porque na aula passada já conversamos sobre a citação por hora certa realizada pelo oficial de justiça, que também é uma forma de citação ficta. Feito isto, é preciso não esquecer que a citação por edital só pode ser realizada nos casos previstos no artigo 231 do CPC, ou seja, 1. Quando desconhecido ou incerto o réu, 2. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde se encontra o réu, 3. Nos casos expressos em lei. E, para que estas hipóteses de cabimento fiquem bem entendidas, precisamos esmiuçá-las um pouquinho. Quando é que o réu é desconhecido ou incerto? Em várias hipóteses, especialmente naqueles casos em que devemos convocar terceiros que eventualmente tenham um interesse naquela causa. Eu posso não saber exatamente quem é, como, por exemplo, nos casos de uso capião, de insolvência. Pode ocorrer nos casos também em que uma ação é proposta contra o espólio, herdeiros ou sucessores, e eu não tenha condições de descobrir ou de precisar expressamente aquelas pessoas que vieram a suceder ao de cujos. E quando o lugar onde o réu se encontra é ignorado, incerto ou inacessível? Bom, no primeiro caso, eu não sei. No segundo, eu não tenho certeza. E no terceiro, depende. Como assim depende? Depende do quê? Depende do tipo de inacessibilidade. É que ela pode ser tanto física quanto jurídica. Assim, a inacessibilidade é física quando o próprio local é de quase que impossível acesso. E ela é jurídica quando o país estrangeiro se recusa a dar cumprimento à carta rogatória. E o que significa o inciso de número 3 nos casos previstos em lei? Veja, vários são os procedimentos em que a citação por edital é expressamente determinada pela lei. Inventário, uso capião, divisão e outros que a gente vai encontrando conforme vai avançando na leitura do Código. Explicado, então, o artigo 231, é preciso ter também especial atenção para o que diz o artigo 232 do mesmo diploma legal. É que ele traz os requisitos de validade da citação por edital. E são 5. O primeiro diz que a afirmação do autor ou a certidão do oficial de justiça são necessárias para que eu alegue as circunstâncias e comprove as circunstâncias previstas nos incisos de número 1 e de número 2 do artigo 231. A segunda é que é necessária a afixação do edital na sede do juízo e a certificação nos autos pelo escrivão. O de número 3, de que a publicação do edital, no prazo máximo de 15 dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos 2 vezes em jornal local onde houver. O que significa isso?
significa que eu tenho que publicar no intervalo máximo de 15 dias o edital, uma vez num órgão oficial e pelo menos 2 vezes no jornal local, onde houver, claro. Significa ainda que a inobservância deste prazo máximo de 15 dias é causa de nulidade da citação por edital. Veja lá o que diz o artigo 247 do mesmo diploma legal. É também requisito de validade da citação por edital a determinação pelo juiz do prazo do edital, que variará entre 20 e 60 dias correndo da primeira publicação, ou seja, é o prazo em que o edital deverá permanecer afixado, e esta data corre da sua primeira publicação. Por fim, a advertência que se refere àquele artigo 285 a respeito das consequências da revelia se o litígio versar sobre direitos disponíveis. Agora, muita atenção. Quando a citação por edital se fizer porque o local é inacessível, ou seja, o local onde o réu se encontra é inacessível, além das publicações normais pela imprensa, haverá a divulgação da notícia também pelo rádio se na comarca existir uma emissora de radiodifusão. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 231. E, conforme o parágrafo 1º deste mesmo artigo, após as publicações, juntar-se-ão aos autos os exemplares de cada uma delas. Por fim, por se tratar a citação por edital uma citação ficta, quando o citado deixar de comparecer e contestar a ação, o juiz irá nomear um curador especial para acompanhar o processo e defender os interesses do réu naquela causa. Aliás, naquela causa, porque ele é um curador especial. Veja lá, é exatamente o que diz o inciso de número 2 do artigo 9º. Em tempo, segundo o artigo 233, a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente os requisitos do artigo 231, incisos 1 e 2, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo. E esta multa reverterá em benefício do citando. E, quando o autor for beneficiário da assistência judiciária, aquelas 2 publicações no jornal local são dispensáveis. Bom, era isso. Tchau, tchau.